Sião no monte, sim na cruz, sempre me glorifico, e por fim descansarei, salvo além do rio. Glória a Deus! Sejam bem-vindos, pessoal! Glória a Deus! Missão em Cristo, seja bem-vindo! Carinho, Fatos, Deus abençoe! Glória a Deus! Geronildo, Deus abençoe, sejam bem-vindos! Glória a Deus! Sua equipe. Deus abençoe. Sandro Santos, ei, amigão, Deus abençoe sua vida, viu? Abençoe, Sandro. Cristiane Costa, Deus abençoe, seja bem-vinda. Glória a Deus. Estamos iniciando a nossa live. Segunda, quarta e sexta, estamos aqui às 19 horas, trazendo uma palavra. Glória a Jesus. Cláudio, Deus abençoe. Adriano Bueno, Joseph Júnior, Wilson, Deus abençoe. Ed, Leocádia Suave, Maria Mara Almeida, Alex Ribeiro, Célia Rogel, Lenice Monteiro, Elga, Elga Cadore, Aparecida. Ando muito cansado, desanimado, ore pela minha semana. Vamos orar sim. Glória a Deus. Deixa eu orar por ele aqui já, para aí. É o Joseph Júnior. Ando muito cansado, desanimado, ore pela minha semana, muitos compromissos. Pai, nós oramos pela vida do teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, o teu cuidado. A tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu profetizo alívio, eu profetizo descanso sobre a vida do teu servo, Pai, em nome do Senhor. Profetizo sobre ele o milagre nesse dia, que essa semana seja uma semana de grande conquista, de grande milagre, de grande presença do Senhor. Eu profetizo sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Joseph. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Sandro, Deus abençoe, Sandro. Aleluias. Quem mais? Deixa eu ver. Tiago, Marcos Santos, Cristiele, a Solange aqui com a gente. Deus abençoe, Solange. Seja bem-vinda, viu? Solange está sempre com a gente aqui. A Solange, o Sandro, tá? E também a Silvia Brito, sempre está conosco. Deus abençoe vocês, viu? Emilene Souza, Deus abençoe. Alecino, é isso? Alecino Nunes. Nossa, o nome está tudo junto. Pastor Alessi, paz, meu querido. Deus abençoe. Amém, Alessi. Deus abençoe sua vida, viu? Amém. O Júnior está dizendo: tomo posse em nome de Jesus. Com certeza Deus vai abençoar a sua vida, Júnior. Nada melhor do que a gente orar quando nós estamos passando por dificuldade e luta. Melhor remédio que existe, oração. Tá bom? Cristiane está dizendo: peço oração, tenho me sentido tão distante do Senhor, não sinto mais a presença do Senhor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Cristiane. Ó Deus, eu peço que nessa noite o Senhor possa visitar a tua filha de uma forma sobrenatural. Ela diz que não tem mais sentido a tua presença nestes dias, mas eu clamo ao Senhor por ela. Peço que o Senhor entre com providência na vida dela, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, quebra todas as trincheiras, tranqueiras que o inimigo tem posto na frente para atrapalhar a tua filha de sentir a tua presença, e toca profundamente no coração dela, Pai. No nome de Jesus, nós oramos por ela e declaramos sobre ela a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, Cristiane? Deus abençoe sua vida. Tenho certeza que Deus vai se apresentar para você, tá? Tenho certeza que Deus vai falar com você a partir dessa oração, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que a cada dia Ele está interessado em mudar a nossa vida, em nos levar cada vez mais diante dEle. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso, tá bom? Então Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite para chegar no coração, não sinto mais a presença do Senhor. A Maria Viana.
Maria Viana está dizendo, não sinto mais a presença de Deus. Meu Deus. Pessoal, não dá para ficar sem sentir a presença de Deus não, tá? Vamos orar e Deus vai fazer a obra. Pai, nós oramos nesse momento pela Maria Viana, clamamos pela sua presença. Ó Deus, se manifeste a tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus, toca profundamente o seu coração, arranca todo o mal. Ó Deus, estabelece um tempo novo de vitória e de presença, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por ela e declaro sobre ela a bênção. A Juliana está dizendo, ore pelos meus filhos. Pai, nós oramos nesse momento também pelos filhos da Juliana. Ó Deus, não sabemos quais são as necessidades, mas o Senhor sabe. Então nós clamamos e pedindo a tua intervenção. Haja, meu Pai, traz bênção, traz livramento. Ó Deus, traz os cuidados celestiais sobre eles. Coloca o teu exército de anjos ao redor dos filhos da tua serva. Proteja-os, guarda, o livre de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Juliana. Amém, Maria Viana. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tenho certeza que Deus vai trazer um tempo novo de presença para vocês. Agora, pessoal, presta bem atenção. A presença de Deus, ela tem que ser buscada, tá? Tem que ser buscada. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra de Deus, tá bom? Então faça isso. Ontem eu estava ministrando, inclusive eu vou até falar um pouco dessa ministração aqui hoje, que no tempo também não dá pra gente ministrar toda essa ministração completa, mas eu vou falar alguma coisa sobre ela. E Deus deu uma chave para nós ali, uma chave muito forte, uma chave que muitas pessoas já têm falado há muito tempo, só que Deus nos deu assim uma nova interpretação, uma nova visão em relação a essa chave. É que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, tá bom? Nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz que o reino de Deus ele é conquistado à força. Eu tenho falado sobre o reino de Deus na quarta e na sexta-feira. Estou falando sobre o reino de Deus. Já falei sobre a natureza do reino, já falei sobre a entrada no reino. Estou falando agora sobre as parábolas do reino. Nós paramos ali na parábola do joio e do trigo, tá? Nós já meditamos sobre a parábola do semeador. Já falamos sobre a parábola também do joio e do trigo. Falamos sobre uma outra também que agora não vou lembrar. Então nós já falamos e vamos continuar falando. O reino de Deus é conquistado à força. Esforçai-vos para entrar nele. Então tem que se pagar um preço. Tá? E na revelação que nós vamos falar hoje, até mesmo sobre a Páscoa, a palavra de Deus diz que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chega no túmulo e diz assim para os homens, tirai a pedra. Isso aí todo mundo já sabe, isso é revelação antiga no meio dos cristãos, todo mundo sabe que essa revelação traz a ideia de que nós temos que sempre que fazer alguma coisa, e nós temos que fazer. O que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Porém, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele foi morto e ele foi enterrado. Só que quando ele foi sepultado, colocaram uma pedra lá. E essa pedra foi selada. E foi colocada homens para cuidar da pedra, porque eles tinham uma revelação que Jesus havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Então o que eles pensaram? Olha, se de repente a gente colocar esse homem lá e alguém vir roubar o corpo deles, vão dizer que ele ressuscitou. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar guardas ali e vamos selar essa pedra. Quer dizer, quem tocar nessa pedra, tentar remover essa pedra, vai morrer. Era essa a expressão. E a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, no período da manhã, os anjos do Senhor apareceu e os anjos do Senhor removeu a pedra. Então o que quer dizer para nós aqui? Existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Tem pedra que você vai ter que remover. Porém, há coisas que nós não conseguimos fazer. E aí quando nós não conseguimos fazer, Deus envia o anjo dele. Deus então coloca o braço dele, a mão dele. Por isso que muitas vezes nós estamos passando por uma crise espiritual, mas essa crise espiritual está fundamentada muitas vezes no fato de a gente não buscar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Todo aquele que pede, recebe. Então nós temos que cumprir o mandamento. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que buscar o Senhor com fervor, com alegria. Temos que buscar a Deus com emoção, com alma. Tá entendendo? Porque Ele é poderoso. Assim que nós fizermos isso, Ele virá ao nosso encontro. Ele virá ao nosso favor. A Bíblia diz que quando a arca do Senhor ia chegar em Jerusalém, Davi ia na frente, adorando a Deus. E de repente ele se sente tão tocado por Deus que ele tira a roupa. Ele fica apenas com um calção ali, com um fraldão, e glorificando a Deus e dançando na presença de Deus e se alegrando.
E a Bíblia diz que lá no palácio estava Mical. Mical lá de cima do palácio, ela olha e vê Davi fazendo aquilo, ela simplesmente desconjura Davi no coração, ela fala palavras negativas, ela diz, olha, esse camarada tá igual um doido, igual um vadio, um vagabundo, dançando no meio. O que as jovens, o que as mulheres de Israel vão dizer? Praticamente quase que nu. Ela não entendeu que Davi estava se despindo na presença de Deus, estava se derramando na presença de Deus. E a Bíblia diz que por conta disso o ventre dela foi seco, ela não teve filhos, porque ela não entendeu a adoração. Você precisa fazer alguma coisa. A pedra que você pode tirar, você tem que tirar. Deus não vai tirar por você. Agora, a pedra que você não conseguir tirar, não tenha dúvida, Deus vai enviar o anjo. Amém, Jesus? Então essa é uma revelação que nós temos recebido da parte de Deus. Faça a sua parte. Vai para o jejum, vai para a oração da madrugada, determina na tua vida um período de oração todos os dias para falar com Deus. Se derrame diante dele, porque ele virá ao seu encontro. Ele virá, ele vai encher o seu coração da presença dele. E eu confesso para vocês, querido, não há nada nesse mundo, não há nada que possa comparar a presença do Senhor. Amém? É só uma dica para vocês aí que não tem sentido a presença de Deus nesses dias. Busque o Senhor, busque. A Bíblia diz, coloca a boca no pó, quem sabe haverá para ti esperança. Não deixa passar a oportunidade. Clame alto, faça igual o cego de Jericó. Grita cada vez mais alto. Deus, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença, eu quero o teu espírito. Grita, e você vai ver só, ele vai parar e vai voltar. E vai dizer, o que tu queres que eu te faça? Aí você vai dizer, eu quero ser cheio do teu espírito. Ele vai tocar em você e você será um novo homem, uma nova mulher. Amém, Jesus? Querido, hoje eu quero falar com vocês sobre o Êxodo, tá? A ressurreição, a vitória do Êxodo à ressurreição. Então nós vamos falar sobre a Páscoa, do Êxodo à ressurreição. É claro que eu vou sintetizar aqui bastante, não vai dar para usar todos os textos que eu tenho separado aqui para falar, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Preste muita atenção, tá, no que eu vou falar. Isso pode já trazer para você a presença de Deus, se você entender, tá bom? Em Êxodo 12, 13, diz assim, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, Jesus? Querido, já orei, tá? Toda vez que eu inicio aqui, já entro em oração. Antes de vocês chegarem aí na live, eu oro e entrego ao Senhor. Então, não há necessidade de orar mais. Presta atenção. A Bíblia diz que Deus envia 10 pragas para o Egito. 10 pragas. E a última praga era a praga dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Deus, então, disse que julgaria todo o primogênito do Egito. Primeiro, nós precisamos entender que cada praga daquelas que Deus lançou no Egito era a praga que iam julgar deuses do Egito. Então, cada setor que foi atacado, cada objeto que foi atacado, é porque aquilo ali simbolizava Deus para o Egito. Os egípcios adoravam aquelas coisas, adoravam a rã, adoravam o rio Nilo, adoravam muitas coisas. Então, Deus, ele atacou os deuses do Egito. E o último deus do Egito era o faraó. E o faraó tinha um filho, que o filho, consequentemente, seria o próximo faraó. Então, Deus também trouxe a praga dos primogênitos. Eu até vi um rapaz aqui, o Breno, vi ele falando sobre essa questão lá. Ele trouxe uma revelação tremenda aí sobre o sangue das águas e o sangue das crianças que foram mortas na época do faraó, quando Moisés nasceu. E ele fez uma revelação tremenda ali. Gostei muito de ouvir ele falar aquilo ali. Mas a verdade é que Deus precisava julgar os deuses do Egito. E agora chegou o momento de Deus julgar o último deus do Egito, que era o filho do faraó, que seria o próximo faraó, que seria o próximo deus ali para o Egito. E aí então Deus manda o povo de Israel pegar um cordeiro, matar um cordeiro e passar o sangue dele nos umbrais da porta e comer, se alimentar do cordeiro, porque a partir daquele momento que se alimentassem do cordeiro, eles estariam prontos para a viagem que estaria preparada para aquela noite, porque eles iam embora naquela noite. Inclusive tem que comer já preparado, com as roupas, com as malas, tudo pronto, porque eles iam deixar o Egito. A partir daquela praga, eles iam deixar o Egito, porque até então o faraó não deixava eles ir. Mas a partir daquela praga, Deus entende, eles vão deixar vocês embora agora. Então eles pegam, matam o cordeiro e colocam ali o cordeiro nos umbrais das portas. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo ali que aconteceu, que é o que nós chamamos hoje de Páscoa, né? Por que nós falamos Páscoa? Né? De onde vem essa palavra?
Uma coisa que nós podemos entender é que o mundo está trabalhando sobre um império de mentira e de engano muito forte. Então o Satanás, ele vai tentar de tudo para tirar a essência da realidade e da verdade, para que nós não tenhamos acesso às verdades de Deus, para que a gente viva no engano, para que a gente viva na mentira. Então hoje nós vemos a ideia, por exemplo, do chocolate, do coelho, né? São mentiras absurdas, né? Primeiro porque coelho não bota ovo. Segundo que se botasse o ovo não seria de chocolate. Então são várias e várias mentiras, são camadas de mentiras, né? Que entra pelo lado da ilusão, da brincadeira, e as pessoas vão simplesmente aceitando isso e deixando para lá. E não querem saber a razão, de fato, de onde vem as coisas. Então a Bíblia diz que quando eles mataram o animal e colocaram o sangue no umbral da porta, como Deus havia ordenado, o anjo do juízo do Senhor iria passar meia-noite no Egito. E quando ele passasse, o anjo do Senhor, ele ia entrar, o anjo destruidor ia passar para matar as crianças, os primogênitos. Toda casa que tivesse aquele sangue nos umbrais da porta, o anjo não entraria naquela casa. É daí que vem a palavra Páscoa. Porque a Bíblia diz que o anjo, ele não passaria dentro da casa, mas ele passaria por cima da casa. É daí que vem a palavra Páscoa, passar por cima. Todo mundo entende Páscoa como passagem, mas às vezes as pessoas não fazem essa ligação. Por que passagem? Passagem porque o anjo não entraria na casa. Se o anjo não entrasse na casa, o primogênito não morreria. Mas se o anjo entrasse na casa, o primogênito morreria. Por isso que veio a palavra passagem e veio a palavra Páscoa. O anjo destruidor vai passar por cima da casa. E assim aconteceu. Quando foi liberada a passagem do anjo, todos os lugares que tinha o sangue do cordeiro na porta, o anjo passou por cima. E a Bíblia diz que além deles passarem o sangue do cordeiro na porta, eles precisavam comer, se alimentar da carne do cordeiro. E eles não poderiam sequer quebrar os ossos do cordeiro. Ele deveria ser um cordeiro imaculado, porque era um sacrifício que eles estavam fazendo. Era um sacrifício sacerdotal. Eles estavam fazendo um sacrifício para cuidado, para remissão dos pecados. O anjo só não poderia matar eles porque eles estavam, como posso dizer, purificados ali por Deus por causa do ato da obediência. Então o anjo passa por cima e eles se alimentam do cordeiro ali. A Bíblia diz que eles se alimentam de ervas amargas também, que era para eles simplesmente lembrar do tempo do sofrimento que eles passaram, os 400 anos ali no Egito, porque a partir dali era somente uma memória que eles teriam do sofrimento, porque Deus ia levar eles agora para a Terra Prometida, Deus ia levar eles agora para viver uma vida em liberdade, tá entendendo? Então eles tinham que fazer todo esse ritual. E a partir daí então nasce a palavra Páscoa. E é interessante que quando Jesus está na terra, isso vira uma festa em Israel. Até hoje, se você for em Israel, você vai comemorar a Páscoa, na época da Páscoa lá, porque está instituído uma festa dentro da nação de Israel, dentro da cultura judaica. Então faz parte hoje da cultura. Só que na época de Jesus, eles participavam também dessas Páscoas. E aí o próprio Jesus, né, participou de várias Páscoas. E num dia Jesus chega e diz assim: olha, agora eu vou participar com vocês. E diz assim: o meu desejo é participar com vocês da última Páscoa. Porque eu não vou participar mais de Páscoa com vocês aqui na terra. Nós vamos participar só lá na glória. Mas aqui vai ser a última Páscoa. Então Jesus chama ali os discípulos, se reúne, fala do local, manda os discípulos ir lá, já estava tudo mobiliado, preparado. Jesus pede para eles irem, eles preparam tudo e eles vão participar da Páscoa. Naquele dia o Judas, né, se levanta para trair Jesus e nós vamos ver que acontece todo aquele episódio. Mas o que Jesus estava dizendo? Jesus está fazendo uma ligação aqui entre a nossa Páscoa, né, que hoje nós chamamos até mesmo de ceia do Senhor, ou a Santa Ceia do Senhor na igreja, tá? Com aquela Páscoa lá. Porque ele disse assim: olha, o pão que vocês estão comendo é o meu corpo, que é partido por vós. O sangue, o vinho que vocês estão bebendo é o meu sangue, que é derramado por vós. Aí ele diz: fazer isso em memória de mim. Então, trazendo a ideia lá daquela época, da Páscoa que foi instituída por Deus lá no Egito, que trouxe livramento, que trouxe salvação, que trouxe libertação. Tá entendendo? Então, o que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, a Páscoa não é um dia, a Páscoa não é uma festa, a Páscoa tem que ser uma constância. Vocês precisam se alimentar. Quando você pega João capítulo 6, lá Jesus ele começa a pregar, e ele começa então a chamar a atenção do povo, dizendo assim: olha, vocês estão me seguindo apenas pelo pão que perece. Vocês estão me seguindo apenas pelos milagres que eu faço. Ele diz: vocês não podem me seguir pelo pão
que perece, mas pelo pão que permanece. E aí lá na frente ele diz, olha, ele começa a se identificar e dizer, olha, se vocês têm fome, venha a mim e coma do meu corpo. Jesus fala isso lá em João 6. E o povo fica apavorado. Aí eu faço a pergunta para você acha que o povo naquela época não entendeu a palavra? Jesus não estava chamando eles para praticar um ato de canibalismo. Não, Jesus estava chamando eles a uma responsabilidade com o reino, com a palavra. E eles sabiam disso. E a Bíblia diz que quando o discurso começou a apertar, porque Jesus estava chamando eles para a responsabilidade, para o compromisso cristão, para viver na presença de Deus de verdade. O que eles disseram? Eles disseram, difícil, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E a Bíblia diz que foi saindo um após outro foi saindo. E Jesus olha então para os discípulos dizem assim, mestre, estão todos indo embora. E aí Jesus olha para eles e diz, vocês também não querem ir com eles? E aí os discípulos dizem, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então, deixa bem claro aqui que o que Jesus ele veio para cumprir esse papel do Cordeiro Pascal, para ser a nossa Páscoa, a nossa passagem, tá entendendo? Do estado de governo do faraó, que o faraó simboliza Satanás hoje. Hoje, você pode ver que tudo que se faz dessas religiões, dessas coisas assim ocultas, estão ligados com o Egito. Tudo está ligado com o Egito. Não sei se vocês perceberam isso. Por quê? Porque existe uma semelhança muito forte entre Faraó e Satanás. Porque Faraó era direcionado por Satanás para levantar aqueles deuses que ele levantava. Tá entendendo? E ele também se intitulava como Deus. Então, nós vamos ver que tudo hoje corre em torno disso. E quando nós aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou das mãos do diabo para nos colocar agora no seu reino, no reino do Filho do seu amor. Então é isso que é Páscoa. É uma constância, não é uma data, não é uma festa, não é um dia, mas é algo que tem que ser praticado todos os dias. Amém, Jesus? Olha só o que diz João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro das trevas para o reino do Filho do seu amor. Tá? Através do seu sangue derramado. Porque em quem tem o sangue de Jesus, não vai sofrer o juízo e o julgamento da morte. Seja dos primogênitos, seja do juiz final. Não vai passar por isso, porque o sangue de Jesus é que vai nos dar a santidade, a santificação, a purificação dos nossos pecados. Porque era para isso que era feito quando um cordeiro era morto, em um ritual que Deus ordenava, para poder derramar o sangue dele para cobrir o pecado da nação, o pecado do povo. 1 Coríntios 15, 54, 55 fala sobre a vitória sobre a morte. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? E onde está o inferno a tua vitória? Aqui nós vamos ver que o projeto e o propósito de Deus, através do sangue derramado, através da morte de Jesus, foi levá-lo até a ressurreição, que foi no primeiro dia de semana que Jesus ressuscita. Tá entendendo? O mesmo propósito que Deus tem conosco. Deus tem conosco nos levar também à ressurreição. Primeiro a ressurreição espiritual, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus, nós ressurgimos, nós nascemos de novo, nós ressuscitamos para Deus. Mas vai haver um dia em que esse corpo mortal que você tem, será revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. E nós não viveremos mais no limite da capacidade humana, mas nós vamos viver no limite do Senhor, no limite de um corpo glorificado, em algo sobrenatural. Tá entendendo? E tudo isso é conquistado através dessa Páscoa, dessa passagem, porque Deus vai nos levar, assim como Deus tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida, Deus está nos tirando do príncipe das trevas para nos levar para o reino do Filho do seu amor. Hoje vivemos de forma espiritual, mas vai haver um dia em que nós vamos viver de forma literal, em que nós vamos andar nas ruas de ouro, aonde nós vamos tocar no Senhor Jesus fisicamente, né? Porque nós teremos um corpo glorificado. É isso que a Bíblia diz, tá entendendo? Então olha só, no Antigo Testamento a Bíblia fala sobre a última praga e a instituição da Páscoa, o cordeiro sem defeito, o sangue nos umbrais e a libertação dos escravos. Esse é o ponto que se trata ali quando se fala de Páscoa. Então Páscoa é isso. Páscoa é o quê?
Páscoa é o cordeiro sem defeito, a Páscoa é o sangue passado nos umbrais da porta, e a Páscoa é a libertação da escravidão. E mais alguns detalhes, a alimentação também do cordeiro, porque nós não podemos desprezar jamais a alimentação do cordeiro. Jesus diz: quem tem fome, venha a mim e coma. Quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, através de Jesus, nós nos alimentamos espiritualmente. Nossa alma ela é alimentada, o nosso espírito é alimentado. Por isso que ele diz: aquele que come e bebe do meu corpo e do meu sangue, esse tem parte comigo. Aquele que não come, não bebe do meu corpo, não é apenas o ritual da Santa Ceia, mas é uma vida diária em se alimentar de Cristo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Olha só que coisa tremenda, né? Jesus, sendo o pão vivo, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Os escribas chegam para ele e falam assim: mas como assim? Os nossos pais lá no deserto, eles comeram o pão, porque Deus deu o pão para eles do céu. Falou: não, vocês estão equivocados, aquele pão não é o pão verdadeiro do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Aquele pão lá não é o verdadeiro. Por quê? Porque aquele pão só alimentava o corpo. Jesus disse: eu sou o pão que alimenta a alma, que alimenta o espírito. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quem se alimenta de Cristo vai ter vida em si mesmo. O Cordeiro de Deus tem carne, se alimenta, né, a sua vida espiritual em Cristo, através da sua palavra. Tá, ok? Então o Velho Testamento deixa claro para nós: o Cordeiro sem defeito, o sangue nos umbrais, a libertação da escravidão. E quando nós nos alimentamos de Cristo, nós conseguimos viver uma vida regada da presença de Deus. Tá, ok? No Novo Testamento, nós vamos ver, por exemplo, Lucas 22, 14 e 20, diz assim: chegada a hora, assentou-se à mesa ele com os 12 apóstolos e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai-o, repartir entre vós, porque vos digo que não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então você vai ver que a Santa Ceia agora traz esse aspecto, as características da Páscoa judaica para o cristão, para um tempo novo, de não se alimentar mais daquelas alimento humano que satisfazia a carne, o corpo, mas se alimentar do Espírito, que é por meio da sua palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos a um culto e recebemos uma palavra, ali Deus fala com a gente. Ali Deus alimenta a nossa alma. Por isso que quem busca Deus não tem como estar sem Deus. Só está sem Deus quem não busca Deus. Porque todos aqueles que buscam, encontra. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. O próprio Jesus disse isso. Não tem como Deus falar uma coisa e acontecer algo diferente daquilo que Ele falou, a menos que a gente não cumpra o que Ele determina. Amém? Então Jesus celebra a última ceia e institui a nova aliança. O cumprimento profético, ele é o Cordeiro definitivo. João 19,36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Em Êxodo 12,46 diz: em uma casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, e nem lhe quebrarei os ossos. A gente vê a história que estava Jesus ali entre os ladrões, e quando chegou a hora, eles foram analisar lá se os homens estavam mortos. Por quê? Porque não poderia entrar o sábado com aqueles homens agonizando. Porque o sábado não era dia de serviço, não podia trabalhar. Isso então na sexta-feira, o que eles fizeram? Eles foram procurar cada um deles para poder, porque fazia parte do ritual. Se as pessoas não morressem, eles teriam que matar essa pessoa, quebrar as pernas dela para ela morrer. Para que ela não entrasse no sábado ali agonizando na cruz. E quando eles chegaram em Cristo, Jesus já estava morto. Então não foi quebrado nenhum dos seus ossos. Como diz o próprio Êxodo 12,46, cumprindo uma palavra que ele verdadeiramente era o Cordeiro Pascal. Tá? Ele é o Cordeiro da nossa redenção, ele é o Cordeiro da nossa vida, da nossa nova vida. Amém, Jesus? Hebreus 9,22 fala sobre o sacrifício perfeito. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Jesus derramou o sangue dele para remir os nossos pecados, para nos redimir, para nos trazer de volta para o plano da vida com Deus.
Tá? Nós estávamos desviados do Senhor, nós estávamos no reino das trevas. E ele então foi lá, Deus cumpriu a justiça dele na pessoa bendita de Cristo, matando ele na cruz do Calvário. Por isso que Isaías 53 diz, foi do agrado do Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Então foi do agrado de Deus matar Jesus ali na cruz para não matar a gente, porque o sangue dele iria nos purificar. Então Jesus atendeu todas as exigências da lei. 1 Pedro 1,18-19 diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então a nossa vida foi comprada por um preço de um sangue puro, santo, tá? De imaculado, de um cordeiro perfeito. Tá entendendo? Que Deus, o próprio Deus, selecionou, escolheu. A Bíblia diz que ele nem ao seu próprio filho poupou. Então foi algo muito bem, né, colocado, porque foi o próprio Deus que se fez carne para habitar entre nós e para morrer pelo nosso pecado. A própria justiça dele, que o homem não conseguiria cumprir, ele se faz carne e vem no mundo para cumprir essa justiça por nós, como homem, para que nós pudéssemos ter acesso novamente aos céus. Isso é Páscoa, pessoal. Isso é Páscoa. Tem nada a ver com chocolate. Tem nada a ver com ovo, com doce. Não é que a pessoa não possa comer, isso aí não tem nada a ver. Mas é bom que nós saibamos a verdade sobre a Páscoa. Um ato tão lindo e maravilhoso de redenção que Deus trouxe para nós, que tem sido banalizado aí com essas mentiras. O cordeiro do Antigo Testamento era sacrificado anualmente e Jesus morreu uma vez por toda, Hebreus 10:10, no qual vontade somos santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma só vez. Nós não precisamos de um outro sacrifício. O sacrifício de Jesus foi absoluto. Quem prega e diz que a redenção não foi completa na cruz do Calvário está pregando heresia. Porque a Bíblia deixa claro, o próprio Jesus diz, está consumado. Tudo o que devia ser feito foi feito na cruz do Calvário. Nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós somos tirados das trevas. Nós somos redimidos. Nós somos trazidos de volta para Deus através do sangue do Cordeiro que foi derramado. Por isso que o anjo da morte hoje não tem poder mais sobre nós. Jesus diz, aquele que crê em mim, segundo a Escritura, não morrerá, mas já passou da morte para a vida. Nós estamos vivos nele. Amém? Isaías 53:7 diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Um cordeiro foi levado a matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus tinha todo o poder. Se ele não quisesse morrer, ele não morreria. Amém? Jesus ele não revidou, mas ele se entregou por amor. Mateus 26:52-53 diz, então Jesus disse para quem? Para Pedro, quando Pedro tentou, né, tirar ele ali da prisão, porque os homens vieram para prendê-lo ali no Getsemane. Jesus disse para ele, para Pedro, embanha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Se eu quisesse ser livre, eu teria forma, maneira de fazer isso. Mas ele foi dado como um cordeiro mudo. Ele foi dado como aquele que não podia abrir a sua boca, então somente se entregar por nós naquela cruz. Isso é Páscoa, pessoal. Esse sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, para nos trazer de volta para Deus, para trazer você para a presença de Deus novamente. É impossível alguém não sentir a presença de Deus sabendo o que Jesus fez por nós. Amém? A ressurreição, primeiro dia da semana, domingo de manhã, Jesus ressuscita. O túmulo vazio, Mateus 28:5-6. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como eu havia dito, vinde ver o lugar onde jazia. Aqui eu falei para os irmãos uma revelação tremenda, amado. Olha só, o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, porque o Senhor a quem buscais, porque eu sei a quem buscais, a Jesus, o que foi crucificado. Mas ele já não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Como havia dito, vinde ver o lugar onde jazia. Aqui tem uma revelação tremenda para nós. Eu disse para os irmãos
Até aqui, agora quero já falar com essas pessoas que estão dizendo que não tem sentido a presença de Deus. Escuta bem o que eu vou falar para você. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos pagar um preço para a presença de Deus. Deus não virá se nós não mostrarmos que nós queremos Ele na nossa vida. Entenderam? Quando nós olhamos aqui o caso, por exemplo, de Lázaro, Lázaro estava sepultado, e quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele chega e diz assim, olha, tirai a pedra. Tirai a pedra. E o povo foi lá e tirou a pedra. E ele grita, Lázaro, vem para fora. E Lázaro então é ressuscitado. Mas quando Jesus foi morto e Jesus foi trancado lá na sepultura, foi dada uma ordem que aquela pedra não poderia ser mexida. E eles colocaram guardas, por quê? Porque eles sabiam que Jesus disse que havia de ressuscitar, eles pensaram assim, olha, de repente o pessoal vai vir, vai roubar o corpo dele, vai falar que ele ressuscitou. Então vamos colocar guardas lá. Aí eu digo para você, alguém poderia mover aquela pedra? De jeito nenhum. Eles colocaram o selo real ali, para que ninguém mexesse naquela pedra. Mas quando as mulheres chegaram domingo de manhã, a pedra estava removida. E quem foi que removeu a pedra? Olha aqui, ó, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor removeu a pedra. O que eu quero dizer para você nessa noite? As coisas que você tem que fazer para buscar a presença, para sentir a presença, para estar na presença, é você que tem que fazer. Agora, se de repente tiver alguma pedra na sua vida e você não poder arrancar essa pedra, não tiver condição, aí Deus envia o anjo. Aí Deus vai lá e manifesta o poder dele. Mas o que você tem que fazer, você precisa fazer. Quanto tempo você tem gasto com oração? Quanto tempo você tem gasto com a Bíblia? Quanto tempo você tem gasto com jejum? Então, para você ter a presença de Deus, você tem que zelar por ela. Você tem que pagar um preço por ela. A presença de Deus não vai vir assim, de graça, não. Jesus já morreu de graça. Agora, a presença dele, você precisa pagar o preço, precisa renunciar, você precisa dizer não para o pecado, você precisa buscar o Senhor. Isaías diz, busque ele enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Porque vai haver dias em que as pessoas não terão mais essa aproximação, essa proximidade. Amém? Pastor Siconino está dizendo, qual a sua denominação? Pastor, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, São Paulo, tá bom? Tenho a live aqui segunda, quarta e sexta. Toda segunda e quarta, das 19 às 20 horas. Trazendo a palavra de Deus para o coração do nosso povo, porque a gente precisa entender que a gente tem um problema muito sério, os pastores. Os pastores acham que eles são pastores da igreja dele. Não, eu não fui chamado para ser pastor da Cristo Esperança somente. Eu fui chamado para ser pastor no reino de Deus, para trazer uma palavra de Deus para as pessoas. Tá? Então hoje a minha mente abriu muito nesse sentido. Eu não estou aqui como pastor da Cristo Esperança. Eu estou aqui como um homem de Deus para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Tá? Tá dizendo quem é o meu pastor? O meu pastor é o apóstolo Sóstenes, lá da Bahia, da Igreja Batista. É ele que é o meu líder, tá? Pastor apóstolo Sóstenes. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Então nós somos aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança de Campinas. O dia que estiver passando por aqui, dá um chego aqui e vamos dar uns glórias junto. Amém? A ressurreição é o selo de Deus no ministério de Jesus. Romanos 1,4 diz, e declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição, querido, é a finalização da obra redentora. A Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, então a nossa pregação é vã. Nós estamos aqui para anunciar algo que Jesus fez por nós na cruz e declarando para nós que a Páscoa não é apenas um dia, uma festa. A Páscoa é algo que nós temos que vivenciar todos os dias. Tem que se alimentar do cordeiro todos os dias. Tem que comer as ervas amargas todos os dias. Porque você tem que olhar para trás e lembrar de onde Deus te tirou. Não olhar para trás no sentido de admiração, né, e dizer, puxa, o que eu perdi, como aconteceu com a mulher de Ló. A mulher de Ló, o próprio Jesus chega para nós e diz, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Quer dizer, não faça o que ela fez. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, porque ela olhou com admiração do que estava largando. Não, as ervas amargas é para te reportar no passado e dizer, olha como você sofria na mão de Satanás. E agora você serve a Cristo. Como Isaías disse, muitos senhores têm tido domínio sobre nós, mas o Senhor a todos sobrepuja. Quem está debaixo do poder de Cristo, tá entendendo? Tem paz, tem alegria. Pode até não ter dinheiro,
Pode até não ter uma vida confortável aqui nessa terra, como a Bíblia conta a ilustração do rico e do Lázaro. Mas tem tudo garantido na mão do Senhor. Tem a sua providência, tem o seu cuidado, tem o seu livramento, tem os seus milagres, tem as suas bênçãos na hora certa. Então, queridos, quem está com Cristo está tranquilo, está guardado. Mateus do Santo está dizendo: paz de Cristo, peço oração. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Mateus dos Santos. Não sabemos quais são as dificuldades e luta que ele está passando, mas cremos que o Senhor pode realizar algo poderoso na vida do teu filho. Entra com graça, com unção, traga, Senhor, vitória e bênção sobre ele. Em nome de Jesus, se houver alguma opressão maligna, alguma ação do diabo, nós quebramos e destruímos agora em nome do Senhor. E profetizamos sobre ele a prosperidade, o milagre e a bênção em nome de Jesus. Amém? Amém, Mateus? Deus abençoe sua vida. Então a ressurreição de Cristo é o selo, tá entendendo, amado, da obra redentora. Por isso que eu posso falar com toda a autoridade que eu estou falando agora, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus, ele morreu na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele para nos purificar, para nos perdoar. Ele deu o corpo dele, a carne dele, para nos alimentar nessa terra. Tá entendendo? Nos deu o pão, nos deu a água. Tudo que nós precisamos, nós temos a pessoa bendita de Cristo. E saber que ele ressuscitou é a declaração final de que se ele fez tudo isso, nós estamos garantidos. Amém? Não há o que temer, amados, com Cristo. Não há o que temer. Nós não precisamos temer o que possa nos fazer o homem, diz a Bíblia. Porque nós estamos em face do Cordeiro. As consequências da ressurreição, a vitória sobre o pecado. Romanos 6, 6, 7. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Isso é Páscoa, querido. Páscoa é a gente ser resgatado do Egito e nunca mais querer voltar para lá. Nós fomos limpos, purificados pelo sangue do Cordeiro e nós não queremos mais voltar para o Egito. É por isso que na Páscoa tem as ervas amargas, para reportar da onde você veio, como que era a sua vida no passado. Ou como poderia ser a sua vida sem Cristo, porque eu aceitei Jesus com 18 anos. Quando eu comecei a conhecer o mundo, eu aceitei Jesus. Mas e se eu continuasse sem Cristo? A minha vida não foi muito terrível, eu não fiz muitas coisas erradas assim, porque eu era um rapaz do interior, vivia na roça, e não tinha muitas coisas erradas. Eu nunca usei droga na minha vida, nunca fiz um assalto, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado. Então, mas o que poderia ser depois dali, sem Jesus? A verdade é que quem está sem Cristo está propenso a viver uma vida errada no mundo. Quem está com Cristo vai ter que rejeitar isso todos os dias. Porque tem norte, tem palavra, mas também está sendo convidado a fazer as coisas erradas. Por isso que nós precisamos entender o papel e a função de Cristo na nossa vida. Ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós já ressuscitamos uma vez, porque nós estávamos mortos em delitos e pecado. Nós ressuscitamos agora, temos uma nova vida. Mas vai chegar um dia em que o nosso corpo ainda limitado, esse corpo que está debaixo desse juízo, que a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Todos nós vamos estar morrendo por conta do pecado que há sobre o nosso corpo. Mas a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com ele em glória. Nós teremos um corpo glorificado. Tudo isso está descrito na Bíblia. Tudo isso faz parte da Páscoa. E nós não podemos abrir mão disso. Pelo contrário, nós temos que lutar para que a Páscoa seja verdade para nós. E não aceitar essas mentiras que o mundo está dizendo. Passa um dia tão lindo, maravilhoso, Deus, mas ninguém fala de Jesus. Ninguém fala sobre o Cordeiro. Fala sobre o coelho, mas não fala sobre o Cordeiro. Por que o mundo mudou tanto assim, essas coisas? Porque eles não querem que você entenda a profundidade disso. Eles não querem que você entenda que alguém morreu por você naquela cruz. E que o anjo ia matar as pessoas, mas ele passou por cima por causa do sangue do Cordeiro que estava ali. Que você, se não tivesse Jesus, estaria morto já. Se não fisicamente, estaria morto no seu delito e pecado. Porque todas as pessoas que estão sem Jesus, que eu conheço hoje, que um dia aceitaram Jesus, elas dizem: eu quero voltar, mas eu não consigo. Existe uma legião de demônios na vida dessa pessoa, fazendo com que ela não venha para Deus. Então você tem que glorificar o Senhor todos os dias, por você estar na presença dEle. Tá bom? Nós alcançamos também, através do sacrifício de Jesus, a vitória sobre a morte. 1 Coríntios 15, 54, 55. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, está falando do nosso corpo. É isso que é mortal se revestir da imortalidade, nosso corpo. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, agora o versículo 55.
Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Tá entendendo? Nós fomos resgatados, nós fomos livres, libertos, nós fomos transformados por Deus. E vai chegar um dia em que todas essas dores que nós passamos ainda no corpo, né, nós vamos sobressair, nós vamos ter vitória completa. E aí nós vamos poder fazer essa pergunta aqui, ó, essa pergunta que Jesus fez no domingo de manhã, quando ele ressuscitou. Ele olha para a morte e diz agora assim: ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Inferno, onde é que está a tua vitória, inferno? Tá entendendo? Por quê? Porque a morte derrubava todo mundo, mas ninguém voltava. E aqueles que voltavam, em outro momento, caíam de novo. Todas aquelas pessoas que foram ressuscitadas, elas caíram. Jesus foi a primeira pessoa que morreu, ressuscitou e permanece vivo até hoje. Ele é a primícia dos que dormiam. Tá entendendo? É a primícia. Agora nós vamos na sequência, através de entendermos a Páscoa. Entendemos o que ele fez por nós. A vitória sobre Satanás, Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto como os filhos são participantes da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Por que o homem peca? Por que o homem faz as coisas? Porque ele está debaixo de um jugo de morte. Ele está debaixo de um jugo de medo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi lá e morreu e ressuscitou, dizendo para mim e para você: olha, eu morri, se você crê em mim, você também vai morrer e vai ressuscitar. Não precisa ter medo da morte. No passado as pessoas diziam assim: olha, tem jeito para tudo na vida, menos para a morte. Quando eu conhecia Jesus, eu entendi que tem jeito para tudo na vida, até para a morte. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, Jesus? Então tome posse disso, querido. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa do cristão não é coelho, é cordeiro. É cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A garantia da nossa ressurreição, 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Adão trouxe a morte, porque se Adão não tivesse comido o fruto, ele não morreria. Tá entendendo? Ele não morreria. Porque a morte é consequência da desobediência, por ele ter comido o fruto que Deus disse que ele não deveria comer. Porém, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele trouxe a ressurreição. Ele recebeu os nossos pecados e por conta dos nossos pecados, ele passou a ser réu de juízo, réu de morte. Ele não ia morrer. Jesus não ia morrer nunca, porque Jesus não cometia pecado. Mas quando ele recebeu o meu pecado, o teu pecado, aí a frase que veio é: crucifica, crucifica, crucifica. Porque ele estava muito cheio de pecado. Ele estava amaldiçoado de tanto pecado. Mas só que os pecados não eram dele, o pecado era nosso. Eram os nossos pecados que estavam sobre ele. Tá entendendo? Que levou ele à morte. A partir dali, então, ele passou a ser um homem normal, cheio de pecado, condenado à morte. Mas a Bíblia diz que ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Então agora ele é o primeiro a ser ressuscitado. Ele é a primícia dos que dormem. E da mesma forma como ele venceu a morte, nós também, no nome dele, venceremos. Amém, Jesus? Cristo é as primícias e nós seremos ressuscitados nele. Tá? A Páscoa é a vida cristã. Deixar o Egito, deixar o pecado. Isso é Páscoa. Hebreus 3, 12 e 14. Vedes, irmãos, que nunca haja em vós, qualquer de vós, um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Aqui vale uma ressalva para aqueles que dizem: uma vez salvo, sempre salvo. Gente, para com essa conversa. Para com essa conversa. Não importa a teologia que você defende. Não importa se você é arminiano, se você é calvinista, não importa. O que importa é que a Bíblia deixa claro para mim e para você que você tem que se alimentar do corpo todos os dias. Você tem que buscar Deus todos os dias. Você tem que pedir perdão todos os dias. Que você tem que estar na presença de Deus todos os dias. É isso aqui, ó. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim.
Depende de você. A pedra, essa é a pedra que você tem que tirar. Se você não fizer a tua parte, o reino de Deus é conquistado à força. Esforçai-vos para entrar nele. Se você não fizer a tua parte e esperar que a salvação vai vir na tua mão, você está correndo um sério risco de ir para o inferno. Não importa se você é calvinista ou se você é arminiano. A Bíblia deixa claro para mim e para você. Tá? Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Se nós não retivermos firmemente a nossa confiança, nós vamos perder a ressurreição. Nós vamos perder a salvação. Ok? Assim como Israel saiu do Egito, devemos abandonar a escravidão do pecado. E devemos viver como um povo redimido. Um povo sarado, um povo santo, um povo puro, um povo limpo. É isso que a Bíblia diz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós somos o povo de Deus. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo comprado para um propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar o reino de Deus. Nós temos que falar da palavra de Deus. Nós temos que levar o evangelho. Nós temos que orar pelas pessoas. Nós temos que trazer os céus para a terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos homens que fomos chamados para ministrar a vida de Deus nas pessoas. Nessa noite, tome posse disso, querido. Isso é Páscoa. Não é apenas um dia e nem uma festa. É o tempo todo. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado. O sangue do Cordeiro foi derramado. E nós temos acesso a esse alimento diário. Não podemos viver sem a presença. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Porque ela é acessível. Ela é dada a todos aqueles que buscam. Ela é dada a todos aqueles que se santificam, que se colocam à disposição de Deus. Amém? Somos sacerdócio real e nação santa. Então põe isso no seu coração. Não despreze isso. Porque o diabo tem enganado muitas pessoas. A pessoa tem vivido uma vida totalmente de pecado e quer ter presença de Deus. É uma coisa ou outra. Nós não podemos ter as duas coisas, queridos. Nós não podemos ter as duas coisas. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Você escolhe. Se quer pecar, então você não vai ter a presença. Se você quer ter a presença, você tem que se abster do pecado. Tem que abrir mão das coisas erradas. Daquilo que a Bíblia diz. Tem coisas que é coisa da cabeça do homem, que o homem cria. Mas aquilo que a Bíblia diz, tá ali, está registrado. Não tem o que questionar. Amém, Jesus? Então, toma posse da Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Não é apenas uma festa, não é apenas um dia. É o tempo todo se alimentando do Cordeiro. É o tempo todo com o sangue dele nos umbrais da porta. É o tempo todo comendo as ervas amargas e olhando o passado e dizendo, não volto mais nunca para lá. O Egito não volto, não quero mais chicote, eu não quero mais ficar debaixo do juízo, do julgamento das trevas, eu não quero mais, eu quero viver na presença de Deus. Isso é Páscoa. Celebrar com gratidão, Colossenses 3:15, 17, e a paz de Deus para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, ao Pai. Amém? Então a Páscoa deve ser um estilo de vida, e não apenas uma data, e não apenas uma festa. Tem que viver alegre e feliz com o Cordeiro. Você está protegido, você está guardado debaixo do sangue. Há livramento na tua vida se você permanecer. A glória, a unção, a graça, a misericórdia, a alegria, a paz, se você continuar firme, se você não negar o Senhor. Amém, Jesus? A Páscoa como profecia para o futuro.
Nós vimos que Jesus diz, olha, eu tive muito desejo de participar dessa última ceia com vocês. Aí depois ele fala, porque eu não vou participar agora, a não ser lá na glória. No último dia, nós vamos participar lá na glória. Então agora é a última que eu vou participar com vocês aqui na terra. Então vai haver uma outra Páscoa, vai ter uma outra ceia, vai ter uma outra festa um dia. E nós precisamos focar nisso. Por isso que quando nós participamos da Santa Ceia, e é muito importante que você participe da Santa Ceia na sua igreja, é lido que quando nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus, nós devemos anunciar a sua morte até que venha. Nós precisamos falar do que ele fez por nós. Não pode cair no esquecimento do que Jesus fez. Por isso que eles colocaram o coelho, para poder apagar a essência do que de fato aconteceu na Páscoa. Enquanto as pessoas ficam se alegrando com o cordeiro e com coisas doces da vida, ela está desprezando a coisa mais importante, que foi o cordeiro que foi imolado por nós. Amém? Mas vai haver um dia em que nós vamos participar da Santa Ceia lá no céu. Apocalipse 19, 6, 9 diz, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa está pronta, está preparada, se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia, para a Páscoa das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Vai haver um dia em que nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor na mansão celestial, na glória eterna. Então nós não podemos perder esse foco, amados. Nós não podemos abrir mão disso. Amém? A festa celestial que aguardamos, a eternidade sem lágrimas, Apocalipse 21, 4, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Então a Páscoa aponta para a consumação, para a redenção, para a vida eterna no céu, porque nós já temos a vida eterna hoje, mas nós estamos ainda limitados, nós estamos tendo parte da vida eterna. Paulo diz, nós estamos vendo em partes, nós não recebemos ela plenamente, mas no dia em que nós formos arrebatados, aí então nós a teremos plenamente. Amém, Jesus? A conclusão nesta noite, para aqueles que não são crentes, o sangue de Cristo pode te libertar hoje, assim como libertou Israel no Egito. Agora, para você que já é crente, estamos vivendo como pessoas resgatadas ou ainda estamos presas ao fermento do mundo? Fomos tirados das trevas ou nós voltamos para lá, como o povo fez quando eles chegaram na terra prometida e disse, tem gigante, vamos voltar para o Egito? Você que aceitou Jesus, voltou para o Egito ou você está na presença de Deus? Então nessa noite, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, pedindo a bênção de Deus e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a sua vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos nesse momento, colocamos diante do Senhor esta palavra, cremos que o Senhor quer que nós participamos da Páscoa todos os dias. O Senhor quer que nós vivamos na sua presença todos os dias. O Senhor quer que nós estejamos debaixo do sangue todos os dias. O Senhor quer que nós nos alimentemos do corpo, do sangue do Senhor todos os dias, para que possamos ter vida espiritual, vida verdadeira. E eu oro nesse momento pelos teus filhos. Alguns estão desanimados, alguns estão paralisados, alguns estão travados, alguns estão enfermos, alguns estão dormindo, outros já morreram espiritualmente. Mas eu oro por eles, porque eu sei que o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida deles. E no dia que nós estamos vivendo hoje, um dia de muita tribulação, de muitos pecados, a tua palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É no coração daquele que acha que não tem mais jeito, é através dessas pessoas que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Então eu oro por cada um deles. Eu peço a tua bênção
Em nome de Jesus, toca profundamente no coração deles. Ajuda a limpar a mente, o coração. Ajuda eles a pedirem perdão. Ajuda eles a se voltar para ti, se achegar diante do Senhor. Porque não há nada melhor do que estar na tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, estou declarando a vida de cada um abençoados, cheios da sua presença, cheios da sua glória, porque o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Oh, Igor, Deus abençoe Igor. Michael Medeiro, Deus abençoe. Adriano Pereira, Deus abençoe. Eliane. Amados, prestem bem atenção. Vocês sabem que eu sou pastor aqui de uma igreja. Nós temos uma comunidade. Glória a Deus. Deixa eu só... Então presta bem atenção, eu faço esse apelo para vocês. Se porventura você sentiu tocado no seu coração em dar uma oferta para nós aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, tá? O pessoal do Kawaii, vocês têm o Pix aí embaixo, nos vídeos abaixo, tá? O pessoal do TikTok não tem. Então se você quiser nos ofertar, ajudar a gente com alguma oferta, entre em contato comigo no privado que eu passo para você o Pix da igreja, para você fazer uma oferta, um voto, uma primícia, um dízimo, enfim, aquilo que Deus põe no seu coração. Eu estarei orando por você. Queridos, vamos investir no reino de Deus, tá? As igrejas têm sofrido muito nos dias atuais por conta de alguns pastores que fizeram coisas erradas por aí. E tem, na verdade, a igreja em si está sendo penalizada por erros de alguns. Eu acho injusto isso. A obra de Deus precisa continuar. E você também precisa ser abençoado investindo no reino de Deus. Então, se você quiser nos ofertar, dar uma oferta, eu estou aqui para receber a tua oferta e também vou orar por você para que Deus possa abrir uma grande porta de milagre sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, enfim. Nós estamos vivendo um dia de muita crise no Brasil e nós não podemos parar de semear. Quem entra no meu canal, vê lá a plantação que eu faço na chácara, vocês vão ver assim, o que a gente tem plantado. Aquilo ali são colheitas certas. Da mesma maneira, quando nós semeamos no reino, também tem colheitas. Então você precisa investir no reino, tá? Isso já é uma mudança. Quando você começa a investir no reino, você começa a acreditar que o reino de Deus não está paralisado porque alguns homens erraram, porque alguns homens fizeram coisa errada. Eles vão ter que dar conta para Deus da vida deles. Mas a obra de Deus não pode parar. Então você precisa investir no reino, tá bom? Então se você sentir no coração dar-nos uma oferta, eu quero orar por você e abençoar a sua vida. E se você quiser vir aqui também um dia ver a obra que nós estamos fazendo aqui, pode vir sem problema, será bem acolhido aqui na nossa região, tá bom? Se você for daqui da região, tudo bem, mas se você for de longe, pode vir sim, que você vai participar um pouco aqui das coisas que a gente tem feito aqui nesse lugar. Amém, Jesus? Outro comunicado é: não se esqueça de se inscrever no meu canal. Então você que não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Eu estou segunda, quarta e sexta. Se gostou dessa palavra, é a palavra que eu tenho ministrado. É Bíblia pura, querido. Aqui não tem visão teológica, se é arminiano, se é... Não tem essas guerras aí, entendeu? O meu negócio aqui é trazer a Bíblia para você. Para que você realmente possa ser sarado, para que o teu coração possa ser curado e para que você entre na presença de Deus e sinta a presença dele. E busque a ele de novo. Porque Deus continua no seu trono. Deus não se moveu do seu trono. Não é porque você ficou incrédulo que Deus deixou de ser Deus. Tá entendendo? Volta a crer e você vai ter a presença dele. Volta a buscar que ele vai te entregar. Porque Deus não tem esse negócio de ficar com rancorzinho com ninguém, não. Se você virou as costas para ele, mas em algum momento você fala: não, eu quero Deus de novo, Deus vai se virar para você. Quantas vezes você for para ele, ele vai se virar para você. Porque Deus não guarda rancor, Deus não guarda mágoa. É isso que ele ensina para nós. Você acha que ele vai fazer? Ele vai guardar mágoa porque você fez um pecado, você fez alguma coisa errada? Lógico que não. Ele simplesmente vai te perdoar e vai te receber e vai mudar a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus gracioso. Amém? Então fica essa palavra pro seu coração, tá? Se inscreve no meu canal. Todas as vezes que eu entrar para ministrar a palavra, pega o meu link e manda para sua rede. Fala: pessoal, entra aqui, ó, vamos assistir a palavra aqui que o pastor Marco vai passar para nós. E recebe a palavra para Deus mudar a sua vida. Tá entendendo? A palavra não é minha, a palavra não é da nossa igreja, a palavra não é de nenhuma igreja, nem da Assembleia, nem da Congregação, nem da Batista, nem da Presbiteriana. A palavra é de Deus. E quando ela cai num solo bom, ela causa impacto, causa mudança, causa transformação. E é isso que eu tô aqui. Meu papel aqui é trazer a palavra de Deus. Amém? Foi uma honra ter vocês comigo. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal. E se você sentir no coração dar uma oferta, dê. Porque nós vamos orar por você e Deus vai te abençoar. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo precioso, maravilhoso da sua palavra.
fomos muito enriquecidos, fomos muito abençoados. Ó Deus, que a Tua palavra continue causando impacto em nossas vidas e que cause impacto na vida de cada um dos Teus filhos que acabaram de ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, eu oro por cada um deles e declaro eles abençoados, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Igor, Deus abençoe sua vida, viu? Continue firme aí com o Senhor. E assim que nós começarmos a live, vem com a gente aí, para abençoar a obra de Deus. Fiquem na paz, amados. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos.